Vamos ficar de pé? Eu queria que com muita alegria vocês honrassem e dessem as boas-vindas ao pastor Bené Gomes, meu irmão, meu companheiro. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Podem assentar. Queria falar do meu prazer, da minha alegria, junto com a minha esposa, de estarmos aqui nesse primeiro Crescendo em Fé que nós participamos. Eu não sei se já é o segundo Crescendo em Fé. E a gente está feliz pela expansão da obra, pelo crescimento da obra, não só no sentido de mais igrejas estarem sendo abertas, mas no sentido de ver você crescendo espiritualmente, cada pessoa individualmente, alcançando novos patamares em Deus, alcançando um entendimento maior daquilo que foi a obra consumada por Jesus na cruz, e a partir desse entendimento, assumindo uma nova consciência, uma nova mentalidade, mudando comportamentos, mudando de confissões, mudando a sua confissão de lábios, trazendo à existência coisas que você ainda não experimentou na sua vida. E que certamente o Pai quer que você experimente. A Bíblia diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus olha para cada um de nós, na sua infinita bondade, no seu amor, na sua graça. Ele olha para nós e ele não aguenta e ele diz assim: eu te porei por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por baixo. Eu sei que muitas vezes começamos por baixo, começamos como cauda, mas à medida em que a palavra vai vindo para dentro, à medida em que a palavra da fé, a palavra da graça, esse entendimento a respeito da bondade de Deus nos atinge, nos alcança, meu irmão, portas vão sendo abertas. E a gente vai entendendo que tudo é nosso em Cristo Jesus. Tudo é nosso, tudo nos pertence em Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus, o Pai, que nós cantamos aqui, que é bom, Ele é bom demais. Deus, o Pai, não precisa da minha bondade para usar de bondade para comigo. Deus não precisa que eu tenha uma performance espetacular, sabe, que eu tenha um desempenho extraordinário na minha fé, cheia de resultados, para que ele então comece a usar de bondade para comigo. Eu queria me unir a essa palavra profética, que diz que nesses 2 últimos meses de 2014, a bondade de Deus sobre a sua vida será extrema, será soberana, será sobrenatural, porque Ele te ama. Não tem como mudar isso. Eu gosto muito de ouvir essa frase: não há nada que eu faça de espetacular, de extraordinário, que vai fazer com que Deus me ame mais. E não há nada também que eu faça de ruim, de negativo, que vai fazer com que Deus me ame menos. Ele me ama numa intensidade maravilhosa. E felizes os filhos que entendem que são amados. Porque Ele disse a respeito de Jesus: este é o meu filho amado. Quantos se sentem amados por Deus? Quantos têm certeza que Deus ama você? Às quintas-feiras eu tenho pregado lá na nossa comunidade, na nossa igreja lá no Rio de Janeiro, na nova igreja. Eu estou debaixo do ministério do pastor Maurício Fragari. Alguém esteve aqui ontem? Alguém esteve ontem? Você ouviu o meu pastor pregando aqui, né? Um homem de Deus, um homem abençoado. Eu tenho sido muito acrescentado, eu, a Suede, na nossa família, nossos filhos, a nossa nora, nosso genro, os nossos netos. Nós temos sido tremendamente acrescentados pelo ministério do pastor Maurício, pelo ministério do pastor Hélio, pelo ministério da Atos, Escola Atos. E eu sei que vocês têm sido abençoados aqui também, com o ministério do pastor Sebastião, de uma maneira extraordinária, o ministério dos pastores, que é a raiva. É isso aí. O que significa? Avivamento. Glória a Deus por isso.
Irmãos, e uma coisa que Deus colocou no meu coração, pregar lá na nossa igreja, foi a respeito do propósito de Deus que você e eu, que nós como filhos possamos assumir o controle das situações. Parece incrível isso porque meio que vai na contramão, no contrafluxo de coisas que você ouve, como por exemplo, não, é Deus que tem que assumir total controle na sua vida e você tem que apenas ser guiado nesse controle de Deus. Eu quero dizer que isso é verdade, não há como você assumir o controle se você não for guiado pelo Espírito Santo. Não há como você assumir o controle se determinadas coisas, a nível de percepção da sua nova identidade em Cristo, não acontecer. Mas Deus quer que a gente entenda que a vontade dele para nós, isso foi desde Adão, é que nós possamos assumir o controle das nossas vidas, é que nós possamos assumir a responsabilidade por quem nós somos e pelo propósito que Deus estabeleceu para cada uma de nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para você, muito provavelmente o propósito que Deus estabeleceu para você não tem a ver com o propósito que Ele estabeleceu para a pessoa que está sentada ao seu lado. Pode que sim, pode que não. Suedna e eu temos ministérios diferentes. Eu costumo dizer para ela, bem, eu nunca vi ninguém ter um ministério com crianças como você. Eu fico impressionado com o ministério que ela tem e que começou na nossa casa com os nossos 3 filhos. E para que eu possa honrar minha esposa, eu queria pedir para que ela fique em pé. A gente vai estar honrando você, meu amor, com uma salva de palmas. Suedna, você é uma bênção na minha vida, você sabe disso. Eu não canso de dizer isso, você é minha companheira. E a gente está crescendo juntos. De vez em quando temos arranca-rabo, mas Deus é fiel. A gente vai embora, apesar de algumas divergências, mas Deus é bom, Deus é bom. Abra a tua Bíblia em Salmo, capítulo 8, especificamente o versículo 6. Eu peço a Deus que a gente possa ser o mais conciso e objetivo possível, porque tem muita coisa para acontecer, e já aconteceu. Fui muito abençoado pela ministração do pastor Eliezer. Rodrigues, foi bênção, Eliezer, foi bênção demais. Cantar a palavra de Deus é uma delícia, né? Cantar aquilo que nós somos, o que nós possuímos, o que nós podemos em Cristo Jesus é uma delícia. Deus continue abençoando o seu ministério aqui em São Paulo, em Taubaté e nos confins da terra, né? Porque certamente o Senhor tem dito ao teu coração, pede-me e eu te darei as nações por herança. Aleluia. Que bom que a gente tem pessoas assim, que entendem o fluxo da bondade de Deus e se colocam debaixo desse fluxo. Salmo 8, versículo 6, disse assim, falando a respeito do homem, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Irmãos, olha o coração de Deus em querer que nós possamos exercer domínio sobre a face da terra, exercer domínio em relação a qualquer aspecto e área e sentido e dimensão que envolva a nossa vida na face da terra. E deste-lhe domínio sobre tudo. Versículo 6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e debaixo dos pés do homem tudo lhe puseste. E eu queria dizer o seguinte, você assume o controle da sua vida quando? 3 pontinhos. Primeira coisa, eu quero falar de coisas muito simples hoje, mas que são tão poderosas, que têm feito uma revolução tão grande na minha vida, na vida da minha casa, tem sido uma bênção para mim. Eu assumo o controle da minha vida quando, é óbvio, quando eu estou falando de assumir o controle da nossa vida, alguém que já nasceu de novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Estou falando do filho, estou falando do filho de Deus. Eu estou falando de alguém que tem a plena consciência de que ele se tornou uma nova identidade em Cristo. Estou falando com você, não estou falando com o homem natural, porque Deus tem apenas 2 maneiras de ver o homem. Deus só vê o homem de 2 maneiras, ou em Adão ou em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Você esteve em Adão, mas agora você está em Cristo.
Então, quando você está em Cristo, você está autorizado a assumir o controle da sua vida, a tomar domínio, governo sobre a sua vida em fé, de acordo com as promessas e de acordo com a obra consumada na cruz. Então, primeira coisa, eu assumo o controle da minha vida quando eu escolho ter um coração de servo. Irmãos, como é importante a gente servir. A verdadeira adoração que agrada a Deus, é nós podermos servir uns aos outros, honrar uns aos outros, atender os interesses uns dos outros. Isso é uma bênção. Servir, coração de servo. Certa feita, vocês sabem que os discípulos estavam discutindo para ver quem deles era o maior. Havia competição no meio dos discípulos, estavam andando com Jesus, estavam ouvindo continuamente a palavra de Jesus, mas preciso dizer uma coisa para vocês. Eles ficaram 3 anos e meio caminhando com Jesus e nenhum deles nasceu de novo. Foi um processo até nascerem de novo, até a coisa realmente acontecer lá no interior, até a experiência realmente colar lá no espírito. E eles eram homens naturais, impactados com o ministério de Jesus, impactados com o amor de Jesus, impactados com a sabedoria de Jesus, impactados com a unção de Jesus, impactados com a glória que havia em Jesus. Mas eles tinham as suas limitações como seres humanos. E de repente eles começaram a discutir no meio do caminho quem era o maior entre eles. E a gente fica um pouco imaginando, a gente dá asa à nossa imaginação, e a gente fica pensando que Pedro deve ter tomado a dianteira e dito assim: olha, vocês todos calem a boca, porque eu sou o maior entre vocês, porque vocês sabem que na última semana o Pai falou direto comigo e não precisou de usar nem Jesus. Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Se brincar, agora eu vou me tornar conselheiro de Jesus. E foi nessa que ele embarcou mal. Ele foi querer dar alguns conselhos para Jesus, e Jesus colocou ele no lugar dele, dizendo: arreda-te, Satanás. E ele disse: aonde está o Satanás? Eu tenho a impressão que o João deve ter dito: olha, tudo bem, vocês sabem que apesar da minha pouca idade, eu sou o mais novo entre vocês, mas eu sou o único que consigo ter tamanha intimidade com Jesus, ao ponto de reclinar a minha cabeça no seu peito. Vocês não têm essa liberdade com o mestre, portanto, eu sou o maior. Aí Judas Iscariote falou assim: vamos acabar com essa conversa, vocês não entendem de nada, manda quem tem o dinheiro, eu sou o tesoureiro e eu sou o maior. Interessante, você sabe o que é uma coisa interessante? É você observar que Jesus não os cortou, Jesus não os interrompeu, Jesus deu espaço para eles serem exatamente o que eles eram: falhos, limitados, imperfeitos, até mesmo carnais, competitivos, cheios de comparação. Irmãos, e nós não estamos isentos disso, você sabe. Mesmo quem nasceu de novo, de vez em quando tem aquela comparação. Puxa vida, aquele baterista toca pra caramba, mas eu acho que eu consigo tocar melhor do que ele. Poxa vida, ele compôs uma música linda, mas a minha música, aleluia, né? Não tem para ninguém. E você fica nessa competição, tentando mostrar que você é maior, tentando mostrar que você é alguém, que você é alguma coisa. Por favor, deem atenção a mim. Por favor, coloquem holofote sobre a minha pessoa, porque eu sou demais. E Jesus os chamou depois e disse: o que vocês estavam conversando no meio do caminho? Como se ele não soubesse. O que vocês estavam conversando lá no meio do caminho? Eu ouvi lá um negócio, quem é o maior? E ninguém falou nada. Eles sabiam que Jesus iria confrontá-los em amor na palavra. E em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 42, não foi exatamente nesse contexto, porque nesse contexto de Marcos 10, foi a experiência da mãe de Tiago e João pedindo a Jesus para que um assentasse à direita e à esquerda, o que ficou mal para eles. Gerou uma indignação entre os 10. Então, era coisas desse tipo que Jesus enfrentava
no exercício do seu ministério, formando homens falhos, treinando homens falhos, investindo em homens falhos, que depois de 3 anos e meio, revolucionaram o mundo de então, porque se tornaram homens cheios do Espírito Santo. E aqui em Marcos capítulo 10, Jesus nos fala a respeito do servir. Versículo 42, mas Jesus chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Gente, dá um jeito de sublinhar, ou de marcar essa frase, mas entre vós não é assim. No sistema do mundo, quem está lá em cima manda, quem tem dinheiro manda, quem tem poder manda, exerce autoridade, exerce domínio, escraviza, manipula, mas não é assim entre vós. Aleluia! Fala, meu irmão, diga assim para o seu irmão: os princípios do reino de Deus são diferentes dos princípios do reino do mundo. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande. Interessante que Jesus não viu nada de errado em alguém querer tornar-se grande. Que legal, eu quero me tornar grande, por que não? Ele disse para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você, cara, um cara conhecido, vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção. Abraão, você vai fazer diferença na sua geração. Quantos querem que Deus se levante para que você faça diferença na sua geração? Quantos creem que é possível isso? Pela graça de Deus. E tudo que Deus nos dá, nós cantamos, é bom. É bom. Só que o princípio de Jesus é o seguinte: se você quiser se tornar grande, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Aleluia. Continuando, ele diz: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Irmãos, quero chamar a atenção dessa última expressão: servo de todos. Não é só de quem está acima de você na liderança. É muito bom honrar a liderança. Tem um livro do John Maxwell que o título do livro é o seguinte: Liderança 360 graus. A verdadeira liderança é a liderança que entende que ela influencia pelo servir. É a liderança servidora, 360 graus. Ou seja, eu sirvo quem está acima de mim na hierarquia do reino, eu sirvo quem está do meu lado, e eu sirvo quem está abaixo de mim, e continuo servindo quem está do outro lado, e continuo servindo. É um servir 360 graus. Eu me lembro que, abra a tua Bíblia aqui em Lucas capítulo 6, ou projeta para nós aí, Lucas 6, 31. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei também. Eu já tenho contado essa experiência, que foi tão marcante na minha vida. Eu trabalhava no estado de Goiás, trabalhava no departamento de estradas, de rodagem, e obviamente que o sábado era o dia da gente poder acordar um pouco mais tarde. E eu me lembro que a gente já tinha 2 filhos. O Timóteo tinha 4 anos, a Marissa tinha 2, a Samara ainda não tinha nascido. E hoje ela já está com 25 anos. Isso foi em Goiânia, no nosso início. Cara, eu acordei e disse assim: Senhor, obrigado por essa cama tão maravilhosa. Essa cama é uma bênção. Então, obrigado por essa primeira bênção. Agora, Deus, eu vou pedir ao Senhor uma segunda bênção. Que a minha esposa possa fazer um café da manhã maravilhoso e servir ao maridão dela em nome de Jesus. Eu fiz essa oração já esperando uma resposta imediata, mas à medida em que eu ia olhando para o meu lado, eu percebi que ela estava dormindo profundamente. E eu não queria intervir na obra do Espírito. Eu poderia muito bem, no nome de Jesus, dar um cutucão, no nome de Jesus, e despertá-la e dizer: irmã Suédna, meu amor, estou tendo uma palavra de Deus, um sentimento dos céus, levanta agora e faz um café para o teu maridão, porque assim diz o Senhor: grande terá o teu galardão, grande será o teu galardão. Gente,
Mas, cara, eu não dei sorte. Por quê? Porque naquela semana eu tinha lido Lucas 6,31. E o Espírito Santo falou assim: Bené, você gostaria realmente de receber um café delicioso na cama? Ah, tu sabe, Senhor. Oh, Deus, obrigado porque o Senhor entendeu a minha proposta. O desejo do meu coração subiu até o trono da tua graça. Pois é. Olha só o que diz Lucas 6,31. Da mesma maneira, do modo como quereis que os homens, os outros, vos façam, lhes fazei vós também. Então é o seguinte, da mesma maneira que você quer que a sua esposa te traga um café da manhã, faz o seguinte: como ela não acordou e você acordou, você levanta, vai lá na cozinha e prepara esse café. Irmãos, e eu relutei um pouquinho. No começo eu achei que era uma resistência espiritual, quis amarrar o diabo, mas eu entendi que era Deus. Falei assim, não, é o Senhor que está no comando. Fui lá e comecei a entrar no processo, e a gente falou, vou preparar do jeitinho que eu gostaria de receber. E foi uma bênção, porque os 2 filhos estavam acordados, eles entraram no projeto comigo, falaram, pai, o que o senhor está fazendo? Nós vamos preparar um café delicioso para a rainha da nossa casa, que é a mãe de vocês. E foi assim. Agora, interessante, depois que ficou preparado, a gente demorou um pouquinho, uns 15 a 20 minutos, né? Esquentamos o leite, um cafezinho, um suco de laranja, um queijo, um presunto, um mamãozinho. Tinha um mamãozinho naquela geladeira, aleluia. Aquela geladeira estava abençoada naquela ocasião. E quando a gente foi assim, bem devagarzinho, entramos porta dentro no quarto, ela milagrosamente acordou naquele momento. E nós dissemos aqui, amor, está aqui. Ela estava assim, meio que ainda com os olhos pregados. E eu tenho certeza, ela não falou nada, mas eu tenho certeza que ela ficou assim em dúvida. Será que eu já acordei ou ainda estou sonhando? Porque eu preciso confessar para vocês que durante aqueles 5 anos que nós estávamos casados, eu não tinha feito isso nenhuma vez. Então aquela foi a oportunidade de poder servir a minha esposa. Irmãos, e os resultados foram... imensuráveis. Powerful, não foi bem? Powerful. E é interessante que o tempo foi passando e tem algumas experiências fortes nessa área. A última, uma dessas experiências foi com a filha, a Samara, mais nova. Um dia eu cheguei em casa, ela estava assistindo a televisão, uma daquelas séries americanas, eu não sei se era na Sony ou se era na Warner, né? Mas você sabe que adolescente, ela devia ter uns 14 anos, adolescente assistindo série americana, você não pode interromper porque é a Terceira Guerra Mundial, você não pode de jeito nenhum, tá? Você fica ali, e eu sentei ao lado dela, ela provavelmente percebeu, mas ao mesmo tempo não percebeu, estava focada no seriado. E de repente eu estava tão cansado, porque eu estava chegando de fora do trabalho e tudo. E fiquei com vontade de usar minha autoridade de pai. E dizer, minha filha, para de ficar assistindo essa porcaria, em nome de Jesus. Vai até lá na cozinha e prepara um lanche para nós, filha. Cara, mas na hora o Espírito Santo me tocou. E esse versículo mais uma vez entrou. Esse versículo eu vou te contar, viu? Será que Lucas estava inspirado para escrever esse negócio aí, pastor Hélio? E aí eu fui lá, preparei um lanche e fiquei de mutuca, porque não adiantava chegar lá assim, esperei o intervalo. Aí eu falei assim, filha, pai, o senhor chegou? Cheguei, já há algum tempo. Até sentei do seu lado, você não percebeu? Não sei o quê. Aí eu cheguei, filha, papai preparou aqui algo para você. E levei a bandeja de prata, aleluia, e ali estavam alguns alimentos, um suco, um sanduíche, alguma coisa assim que eu fiz para ela. E isso impactou tanto a minha filha. Gente, eu não imaginei que pudesse ter tanto impacto. Então, se nós queremos ser uma igreja que causa impacto na sociedade em que nós vivemos, nós precisamos de aprender a servir uns aos outros, em amor. Se dissermos que amamos a Deus e aborrecemos ao nosso irmão, somos mentirosos. Porque a maneira genuína, autêntica, poderosa
de demonstrarmos a Deus que nós o amamos e que de fato nós o adoramos e que Ele é o centro de nossas vidas, é cuidando dos interesses uns dos outros, em nome de Jesus. Essa igreja é poderosa, uma igreja serva. Segunda coisa, para que eu possa assumir o controle da minha vida, eu preciso decidir ser alegre. Alegre, todos os dias da minha vida. A Bíblia diz que a alegria que vem do Senhor é a minha força. Tem um versículo muito interessante, porque eu decido ser alegre, eu decido ser feliz. Você tem coragem de dizer para a pessoa que está ao seu lado? Fala assim, fala com seriedade. Fala assim, eu não dependo de você para ser feliz. Seu infeliz. Deus me chamou a atenção no Salmo 128. Deus me chamou a atenção no Salmo 128. Leia comigo aqui. Salmo 128. Olha só, Salmo 128. Mulher que fica dependendo do marido para ser feliz, vou te contar um negócio. Marido que fica dependendo da mulher para ser feliz, não está com nada. Você já está ultrapassado. Quando às vezes a gente vai pregar em encontro de casais, eu apresento a minha esposa. E quando ela vem subindo, eu digo, eis que está subindo aqui na plataforma uma das mulheres mais felizes do planeta Terra. Aí o pessoal começa a achar que eu estou me gabando, porque ela é feliz por causa de mim. Aí eu concluo, ela é feliz porque Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Meu irmão, se você depender dos outros para ser feliz, se você depender do papai, se você depender da mamãe, se você depender do titio, da titia, do vovô, da vovó, se você depender do seu marido, da sua esposa, eu não estou dizendo que a gente não possa ser feliz com outros, mas eu não dependo disso. Olha só o que é que diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, está falando de um homem, e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás. Olha só a próxima expressão, feliz serás. E depois o que acontece? E tudo te irá bem. Interessante que a felicidade, a alegria vem antes de tudo ir bem. Porque tem gente que imagina o seguinte, como eu posso ser alegre com as coisas que estão acontecendo? Pastor, eu só vou ser feliz quando tudo ir bem. Mas aqui a Bíblia diz diferente. Você decide ser feliz e as coisas vão ir bem para você. Aleluia! Recebe essa alegria, recebe essa felicidade. Sabe por quê? Por que ser feliz? Por que decidir escolher ser alegre? Porque Deus cuida de você, querido. E Ele cuida de você porque você é filho. E Ele não cuida de qualquer jeito. Ele cuida de uma maneira detalhada, minuciosa e pormenorizada. Eu não sei se você vive isso, mas eu tenho vivido isso na minha vida. Esse cuidado de Deus. Até mesmo quando tem provas e tribulações e dificuldades e resistências, eu vejo o cuidado de Deus. Eu falo assim, Deus está me chamando a atenção porque tem bênçãos novas chegando no pedaço. Porque se o diabo está resistindo, o diabo não perde tempo, ele não vai resistir uma pessoa à toa, ele resiste a quem representa perigo para ele. A partir do momento em que alguma coisa começa a acontecer, o diabo se levantou, o inferno aprontou alguma coisa, armou alguma cilada. Meu irmão, entenda o que Tiago diz aqui em Tiago 1. Tem gente que não gosta muito de Tiago, não. Tem gente que diz assim para mim, pastor Bené, o quanto eu puder evitar, eu evito o livro de Tiago. Eu não gosto muito, não. Não vou chegar ao ponto de dizer que não é um livro canônico, ungido, mas caramba, o cara pegou pesado. Olha só, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Meu irmão, quando você ouve assim, de primeira vez, você diz assim, mas não é possível, isso não pode estar na Bíblia. Cara, eu não sou masoquista, eu não quero sofrer.
esse cara é sádico. Deus é sádico. Não, querido, tendes por motivo de grande alegria o passardes pelas provações, porque é nas provas que você cresce. É nas provas que você rompe limites. É nas provas que você conhece o quanto de fato e de verdade Deus está ao seu lado e cuida de você nos detalhes. Ele cuida de você nos detalhes. E eu vou dizer mais, o cuidado de Deus, ele é personalizado. A maneira como ele cuida do Bené Gomes é diferente da maneira como ele cuida da Suedna Gomes. Mas ele cuida dela, viu? Caramba, e como cuida? E graças a Deus me usa muito para cuidar dela. E também a usa muito para cuidar de mim. Mas é cuidar de Deus, são as conexões de ouro. A minha esposa é uma conexão de ouro. Os meus filhos são uma conexão de ouro. O meu genro é uma conexão de ouro. A minha nora é uma conexão de ouro. Meus 4 netos, nossos 4 netos são conexões de ouro. Amigos, pastores, familiares, pessoas. São conexões que Deus coloca nas nossas vidas. Teve uma conexão de ouro na vida de José, que foi aquele copeiro. O padeiro não podia ser porque foi enforcado. Mas o copeiro foi uma conexão de ouro. No tempo de Deus, na hora certa, o cara se lembrou de José. E José, que já estava meio sem perspectiva, assim, no natural, é óbvio que ele tinha sempre uma esperança no seu coração. Ele entendeu que Deus estava no controle da vida dele. Você consegue entender que Deus está no controle da sua vida? Você consegue entender nessa noite que você não precisa andar ansioso ou ansiosa de coisa alguma? Como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Interessante que Deus não precisa, para cuidar de mim, de que eu não esteja ansioso. Preste atenção nisso. Deus cuida de mim mesmo quando eu estou ansioso. Deus cuida de mim mesmo quando eu estou roendo unhas. Deus cuida de mim mesmo quando eu estou aflito. Deus cuida de mim mesmo quando eu estou angustiado. Mas só que a angústia, a aflição, a ansiedade, a preocupação, muitas vezes elas me impedem, me cegam, para que eu veja o cuidado de Deus, para que eu não veja o cuidado de Deus para a minha vida. Você pode até não estar entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas Deus está cuidando de você. Você tem um pai que cuida de você. Quantos pais nós temos aqui? Pais, mãe e pai. Quantos? Posso fazer uma pergunta para você? Você, honestamente, você quer que o seu filho ou a sua filha seja bem-sucedido, bem-sucedida na vida? Tem alguém aqui que honestamente, ou tem alguém aqui que diz assim, pastor, eu queria orar, que o senhor orasse pelo meu filho, para que ele fosse um malandro na vida, em nome de Jesus, para que ele pudesse entrar no mundo do crime, para que ele pudesse... Meu Deus, você ficou maluco? Todo pai que se preze, toda mãe que se preze, que tem sã consciência, quer o sucesso do seu filho. E eu vou dizer para você, nós que somos maus, nós que somos limitados, nós que sonhamos muitas vezes tão pequeno, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Agora, Deus não tem compromisso, enquanto Ele está cuidando de você, Ele não tem compromisso de satisfazer a tua lógica. Tem gente que é o seguinte, ele quer supervisionar o trabalho de Deus. Ele quer supervisionar o cuidado de Deus. Senhor, não estou gostando da maneira como o Senhor está cuidando de mim. Então, eu vou dar algumas sugestões. Depois eu vou ser um pouquinho mais forte, se o Senhor não aceitar, eu vou dar umas opiniões. E depois, se o Senhor não atender às minhas opiniões, eu vou dar algumas ordens. E Deus diz assim, meu filho, descansa. Eu sei o que é melhor para você. Você acha que o coração de José de vez em quando não ficava ansioso, preocupado, inquieto, angustiado? Você acha que de vez em quando ele não ouvia algumas vozes dizendo, cara, já era. Isso tudo culpa dos seus irmãos. E ainda tentando atiçar nele a mágoa, o ressentimento, o ódio por coisas que aconteceram no passado. Meu irmão, quando o diabo começa a apontar demais para as coisas do passado, é porque ele sabe que já está perdendo. Ele vai perder na sua vida. O diabo está perdendo. Porque ele está tentando o último respiro dele, a última força para tentar distrair você. Você pode dizer para o teu irmão, não perca o foco, não perca a conexão, não perca
Atenção, não se distraia, não se distraia. Ainda que as coisas que estão acontecendo, na sua lógica, não deveriam ser exatamente assim. Imagina se Deus fosse usar de lógica e explicar tudo para José. E José, você teve aqueles 2 sonhos, que maravilha. Hoje você está acordando, José, eu vou te explicar uma coisa. Despede bem do seu papai, porque hoje o teu pai vai te dar uma ordem. E você vai lá supervisionar o trabalho dos seus irmãos. E quando você chegar lá, José, você vai ser lançado numa cisterna. E eles vão te vender. Meu irmão, José não ia sair de casa. É óbvio. É óbvio que José não ia sair de casa. Ele ia se amarrar e dizer assim, eu não saio. Deus, ele não explica o processo. Ele não tem a responsabilidade de explicar o processo. Ele tem a responsabilidade de cuidar de você. E de fazer com que você se expanda interiormente, que você se alargue, e que você possa ver as coisas como Ele vê, e possa conquistar tudo aquilo que já é seu por direito e herança em Cristo Jesus. A terceira coisa, para que você possa assumir o controle da sua vida, é gratidão. Gratidão. A gente tem a experiência daqueles 10 leprosos, foram curados, e 9 não agradeceram. Gente, eu fico impressionado, como que no seio da igreja tem tanta gente ingrata, tanta gente que não consegue reconhecer quantos benefícios Deus tem prestado a ela. Salmo 103 diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Eu estou te dando uma ordem, ó minha alma, não te esqueças de nenhum dos benefícios que Deus tem prestado a você. Ingratidão. A ingratidão não vai te levar para um lugar muito longe. Pessoas que não são gratas, elas vão falhar nesse propósito de assumir o controle de suas vidas. Elas vão falhar nesse propósito de reinar em vida com Cristo, porque não são gratas. Agora existe um nível de gratidão que é tremendo, é quando Deus faz e você agradece. Como aquele leproso, o único que voltou e disse, glória a Deus, eu fui curado, obrigado Jesus, e quis seguir Jesus. Ele se rendeu a Jesus, ele se devotou a Jesus, se entregou a Jesus. Foi grato. Quantos aqui têm a oportunidade de agradecer a Deus? Quantos aqui sabem que Deus tem feito tanto na sua vida? Agora o nível mais alto não é esse. O nível mais alto é você já começar a ter gratidão antes da bênção acontecer. Você pede uma vez para Deus com seriedade, com sinceridade, se achega diante do trono da graça, coloca o seu pedido diante de Deus, e daqui a pouco, meu irmão, entra no descanso e começa a agradecer. Porque cada vez que você volta a pedir, é como se aquela primeira vez você não tivesse pedido com fé. Está pedindo de novo, ele acha que eu não ouvi. Ele acha que eu estava com alguma cera no ouvido. Eu já te ouvi, filhão. Filhinha, já te ouvi, eu sei, exatamente. Mas você vai começar a ficar aflito. Você vai começar a ficar angustiado. Você vai começar a ficar olhando o relógio. Está atrasado, Deus, está atrasado. Como Maria e Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, o Senhor chegou atrasado. E agora fica falando para a gente tirar a pedra. Senhor, reconhece, o Senhor chegou atrasado. E já cheira mal, cara, já tem 4 dias, ninguém aguenta. Quem é que vai aguentar esse mau cheiro terrível? Admite. Você ouviu e você não se interessou, você não se importou com a situação. E agora vem aqui querer dar de última hora, dar uma de Salvador, de Messias. Tudo bem, Lázaro vai ressuscitar assim no último dia, está tudo bem, tudo bem. Te perdoamos, Jesus, está perdoado. Cara, Deus nunca chega atrasado. Deus não chega atrasado na sua vida. No lugar, olha só que coisa linda de você ouvir essa noite. Já estou empolgado antes de falar, já estou agradecendo a Deus antes de falar. Onde você, na sua vida, em qualquer área e aspecto, colocou um ponto final, Deus colocou uma vírgula. A obra continua. A obra não termina com a morte. Para os homens morreu,
colocou uma pedra, ponto final. Ponto final. Acabou, meu casamento acabou, minha vida financeira acabou, meu ministério, meu chamado acabou, minha saúde já foi para o beleléu, olha aqui os diagnósticos, acabou, ponto final. O médico falou, não tem jeito, a medicina falou, a ciência falou. Quantos sabem que a ciência não tem a palavra final? Quantos creem que o médico não tem a palavra final? Quantos creem de coração que a medicina não tem a palavra final? Quantos creem que o saldo da sua conta bancária não tem a palavra final? Oh, aleluia! Quantos creem que talvez uma aparente separação, uma aparente divisão no seu casamento não tem a palavra final? Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restituição. De vez em quando Ele faz questão de parecer que Ele está chegando atrasado. Pô, pastor, profetizaram para mim que 2014 ia ser aquele ano. Olha, já passaram 10 meses, já estamos no 1º de novembro. Já não estou acreditando mais. Porque se Deus não fez em 10 meses, vai fazer em 2. Meu irmão, Deus não precisa de 2 meses para fazer. No dia 31 de dezembro, às 23h59, Deus pode fazer.